Olá, sejam bem-vindos ao Não Limites Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu vou trazer a dica de um documentário que lançou ontem na HBO Max. O que aconteceu, Brittany Murphy? Sim, é um documentário sobre a morte da atriz conhecida por papéis em Garota Interrompida, Recém-Casados e o meu preferido da vida, que é Patricinhas de Beverly Hills. O documentário, dividido em duas partes, tem a proposta de desvendar esse mistério, de mostrar para o público o que realmente aconteceu, porque tudo isso virou uma grande bola de neve. Tá curioso? Quer saber quem matou essa atriz? Vem comigo. A healthy 32-year-old doesn't just die. Pode ser que assim ainda é muito novinho, não lembre muito da atriz, mas ela fez muito sucesso ali entre os anos 90 e os anos 2000, fazendo participações em séries até ser escalada para fazer a Tai de As Patricinhas de Beverly Hills lá em 95. A partir daí, ela virou uma queridinha em Hollywood, mas teve que se adaptar ali aos padrões de beleza, já que ela não era tão bonita como as pessoas julgavam que uma atriz deveria ser naquela época. Toda essa pressão estética e relacionamentos ruins fez com que ela se aproximasse de Simon Monjack, um homem muito mais velho que ela e misterioso, que surgiu do nada e que casou com ela em 2007. Simon alegava ser roteirista e diretor, mas que acabou fazendo com que Brittany abrisse mão de toda a sua carreira, entregando para ele, fazendo dele o seu advogado, o seu agente, o seu empresário. Ele comandava toda a vida da atriz a partir daquilo. Um relacionamento abusivo? Com certeza um relacionamento abusivo. E é isso que a gente vê no documentário, né? Na primeira parte a gente vê a morte da Brittany logo quando a mãe dela liga para os paramédicos avisando que ela estava inconsciente e eles vão lá resgatar ela até a morte do seu marido também, que Simon morreu alguns meses depois da morte dela. É estranho, é muito estranho. E é isso que se torna muito interessante assistir o documentário e ir descobrindo o que aconteceu, se tem correlação com as mortes, se alguém mais estava envolvido. Porque logo que ela morreu, a mãe e ele não quiseram fazer, né, a autópsia na atriz para saber do que ela tinha morrido. Porque alguns dias antes eles tinham retornado da América Central ali de uma filmagem que não deu certo, ela foi, né, demitida porque o Simon ele brigou com alguém, alguma coisa, e ela foi dispensada do papel. Eles achavam que estavam com uma gripe, né, tinham pegado alguma virose ali na viagem, ela estava se sentindo sem ar e tal. E eles não deram muita bola até que no dia 20 de dezembro, ela acaba desmaiando no banheiro e morrendo. Os legistas afirmaram, né, o que deu ali na autópsia é que ela morreu devido à pneumonia e à anemia profunda que ela estava. Eles levantam vários debates sobre a anorexia que a atriz tinha, porque ela estava cada vez mais magra, mais magra. Então, os médicos falavam que praticamente ela não devia estar comendo nada para estar naquele grau de anemia que foi apresentado e que agravou a pneumonia que ela tinha. Outro questionamento que o documentário levanta nessa primeira parte é porque a mãe, né, dela e o Simon não levaram ela para o hospital, já que ela estava com aquela falta de ar, fraca. Tudo isso levantou muitas suspeitas. Mas na autópsia foi declarado que ela morreu por conta da pneumonia e o agravante da anemia. O que torna o caso ainda mais estranho é que logo depois da morte da atriz, a mãe e o Simon estavam muito juntos, muito próximos, né? Até questionaram se eles tinham um relacionamento. Aí muitas pessoas, né, levantaram que provavelmente a mãe dela e o Simon tinham caso e ocasionaram a morte da atriz. Eles até usam no documentário trechos de vídeos de youtubers, né, que na época fizeram todo esses questionamentos e levantaram todas essas suspeitas. É bem legal isso no documentário e também é bem
bonito como eles usam imagens dos filmes, né, dela para fazer todo um enredo caminhar ali. Muitas frases, muitas coisas eles usam das falas dos filmes dela e muitas imagens de bastidores também. Então tem coisas ali inéditas que não foram usadas ainda em lugar nenhum quando a gente fala da atriz. Só que daí a gente tem a segunda parte que mostra a morte do Simon, né? Toda a relação, quem era ele, como ele se aproximou da Brittany, né? Todas as mentiras dele e a causa da sua morte. Sim, ele morreu 5 meses depois dela, no mesmo lugar, né? Lá na mansão, lá no banheiro, basicamente, também de pneumonia e com uma anemia muito profunda. Aí tu pensa, que bizarro, os dois morreram do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pneumonia e anemia. Aí já começa toda uma outra função. Era a mãe da Brittany que matou os dois, né? Pode ser isso, só pode ser isso. Como é que duas pessoas morrem da mesma coisa? Mas tem toda ali a explicação que a gente vai descobrindo, né? E eles vão mostrando para nós, o que não importa tanto, porque o foco é no caráter do Simon. Como aquele cara mais velho conseguiu se aproximar dela, conquistá-la, deixar toda a sua vida, né, toda a sua carreira na mão daquele ser humano e achar que estava vivendo num conto de fadas, né, num amor imenso. Ali tem relatos de que eles não saíam de casa desde que se casaram, né, praticamente viviam o tempo todo dentro de casa. Ele levava ela para o set de filmagem, ficava aguardando. Quando ela saía, né, tinha o intervalo das filmagens, ela ia para o carro ou para o camarim junto com ele. Não se relacionava mais com os outros. Ele cortou o telefone, e-mail, telefone de casa. Qualquer um que quisesse falar com ela ou com a mãe dela tinha que falar com ele. Os sinais estavam lá, só elas não viram. Os amigos da Brittany, né, e da mãe dela tentaram fazer uma intervenção mostrando que o Simon tinha coisas ali na polícia, ele estava falando muitas mentiras de quem que ele era, mas não adiantou. Ao longo dessa segunda parte do documentário, a gente vê que realmente ele era muito abusivo, que elas estavam presas ali naquele relacionamento tóxico, que ele usava o dinheiro delas, que ele tinha filhos e ninguém sabia, elas não sabiam. Ele fazia joias, né? Mandava fazer joias, só que aquelas joias eram falsas. Falava que tinha investimentos em imobiliários e nunca existiu. Enfim, quando ele morreu e a mãe descobriu isso, que ela não tinha mais aquele suporte financeiro todo que, né, a filha conseguiu durante anos, que ele queimou aquele dinheiro, literalmente. A mãe dela se isolou, né, ficou num estado muito profundo de tristeza. Hoje ninguém tem mais acesso a ela. E a gente tem ali os relatos dos familiares do Simon, né, mostrando que ele sempre foi um garoto muito inteligente, que sempre soube manipular as pessoas e com isso ele era um grande vigarista no final das contas. A Brittany e todos ali ao redor conseguiram ser enganados por ele. Em algum momento as pessoas perceberam, só que as duas não quiseram sair ali daquele conto de fadas que ele criou para elas. Até porque a gente tá falando de relacionamento abusivo, a gente não pode dar muito, assim, contexto do que elas estavam vivendo dentro daquela casa, e a gente não pode julgar elas, porque realmente ele estava ali manipulando as duas. A gente não tem ideia do que ele falava, do que ele passava para elas, né, do que elas viam. Então a gente só sabe que ele era abusivo, que ele estava prendendo elas, cercando elas, e usando todo o dinheiro da Brittany para fazer o que ele quisesse. No final do documentário a gente descobre então, né, quem matou a Brittany. Quem matou a Brittany foi a sociedade com a questão estética, porque ela queria sempre estar muito magra, porque os empresários, os jornalistas de tabloide falavam que quanto mais magra, melhor para ela ser
a protagonista, né? Ela pintou os cabelos de loiro, ela emagreceu muito e também o relacionamento dela com Simon fez isso desandar, porque ele claramente gostava de mulheres anorexas. Ele fazia com que ela não dormisse de noite, comesse muita porcaria, né? Então ela não conseguia descansar, ela tava ali em estado minguando praticamente. E ele aprovava, por isso que ele não levou ela no médico, né? Porque ele gostava daquela situação. Britney morreu muito nova, ela tinha um grande talento, ela era muito querida pelos amigos, né? Ela tinha toda uma luz, a gente vê nos filmes dela. Ela tinha também toda uma carga dramática, ela amava muito a mãe e, infelizmente, tudo isso foi tirado dela por conta de situações em que ela acabou entrando, né? Por conta de situações que o Simon, que o marido dela, fez ela passar. Ela achava que estava num relacionamento perfeito e infelizmente esse relacionamento estava matando ela. Por isso aconselho vocês a assistirem o documentário O que Aconteceu, Britney Murphy. Ele é muito saudosista porque a gente vê a atriz, quem tem a minha idade ali, 30 anos, 30 e poucos, cresceu com ela, né? Vendo ela na TV, vendo as personagens dela. E infelizmente a gente vê ali o retrato da nossa sociedade, né? O retrato de Hollywood, a pressão que Hollywood faz por conta ali de uma pessoa ser de tal forma ou não, e também questões de como os relacionamentos podem afetar a carreira, a vida de uma pessoa, até mesmo levar ela à morte. Se forem assistir, comentem aqui se vocês lembram do caso, né? Lembram de todo o bafafá que foi a morte da Britney lá em 2009. Também me comentem e vamos conversar aí. Hoje foi o último vídeo, né, desse especial da semana de documentários True Crime. Vocês podem assistir todos aqui na playlist, no link da descrição do vídeo. Aproveitem as dicas e muito obrigado por me acompanharem até aqui. E a gente se vê depois.